Pois bem, meus caros, bem-vindos aqui ao Ball do Trader. Hoje também com a presença aqui do Ursiano. Ursiano, eu avisei que o Ursiano estaria em breve de volta, né? Para quem acompanha aqui o canal. E já aproveite, se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curta, né? Acione o joinha e o sininho. Isso é importante. Pois bem, então praticamente a semana encerrada, mas outubro encerrou melancolicamente, né, com 0,71 de queda. Então todo aquela expectativa, aquela coisa e tal, né? Nesse mesmo ponto no ano passado já iniciava, como eu falei recentemente, aquele rally, né, de alta, né? Não adianta comparar com outros cenários internacionais, tal, porque o SP500 continuou subindo do ano passado até agora, né? O preço do petróleo está mais ou menos aí dentro de uma mesma banda, já teve mais, já teve menos, mas você não vai ter, né, como acusar que tem um fator novo. Só se for o risco Trump, né? Agora que a Kamala Harris chamou o Trump de fascista, só se for isso, que o mercado está horrorizado, né? Então, olha aí, vejam só. Por isso que eu gosto sempre de comentar com vocês a regressão à média, né? Por isso que um canal, né, um canal de baixa como esse, você tem o topo do canal, você tem a parte inferior do canal, e ele tende sempre a uma regressão à média, mas é uma média que vai progressivamente empurrando você para baixo, sendo como se fosse um sapo cozinhado lentamente na água morninha que de repente cozinha totalmente o sapo. E aí é que o day trader ele vai perdendo dinheiro, porque ele vai perdendo dinheiro, de repente ele ganha. Puta, ganhei! Tá, mas o tempo vai moendo ele, né? E imagina esse gráfico do Ibovespa, o EWZ. A gente pode colocar aqui nas próximas semanas aí esse gráfico, o EWZ como o ETF do Ibovespa em dólar. Então a coisa fica muito pior. Então o cara que está olhando do ponto de vista dolarizado, o resultado da nossa bolsa esse ano é muito pior, né? Então por isso que eu também sempre comento, você vê, poucos dias atrás nós tivemos, se nós voltarmos aqui, um pregão excepcional. Olha aí, pregão excepcional. Então, eu sempre desconfio de pontos fora da curva, como a gente diz, né? Sempre desconfio, porque você vê, teve essa porrada aqui no começo da semana, que eu chamo que é efeito segunda-feira, né? Aquela maravilha, segunda-feira, vamos comprar, né? E aí passa 3 pregões, ele volta para o mesmo ponto que estava uma semana atrás. Então, não é realmente, né? E se você pegar as notícias pós esse pregão, no dia seguinte, você verá sempre nos jornais, como eu digo, você quer se desinformar, é só você ler jornal, porque aí o cara escreveu com base no fechamento do pregão do dia anterior, aí ele coleta algumas pessoas que elas ficam constrangidas de dizer, não, isso é espúrio, isso não reverte tendência, estamos apenas chegando no topo de um canal que continua de baixa. Então, para ele ser afável, e como ele acha que o jornalista vai ligar para ele de novo, outra vez, ele quer ser amigável. Aí ele diz, não, realmente a confiança retornou, porque afinal de contas o ministro e agora a Casa Civil estão de acordo que haverá as reformas e corte de gastos, entendeu? Vai cobrar. Pega então as notícias do dia posterior, você vai dar risada, né? Porque aquilo ali tudo evaporou, né? É só narrativa, é só o que ele pensa, ele é um torcedor, né? E eu procuro seguir os fatos. Quando sempre me perguntavam, quando tinha movimentos assim, o pessoal da mesa chegava e falava, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo? Eu falava, não sei, amanhã eu leio no jornal, não é amanhã a explicação. O importante para mim hoje é a posição estratégica que eu já tomei, se eu estou vendido ou se eu estou comprado. Desde a ação X, ação Y e tal. Qual é a minha posição com relação a essas empresas? Mesmo caindo, eu continuo comprado? Então tem uma série de empresas elétricas aí, né, que caíram em alguns casos nominalmente mais do que o Ibovespa, mas eu estou recebendo os dividendos,
E eu não estou preocupado, porque as empresas estão indo muito bem, obrigado. Algumas estão numa fase de investimento, outras simplesmente fazem parte de carteiras que estão tendo resgates, porque fazem parte de fundos de ações, então não tem nada a ver com o mercado secundário. Então eu estou comprado no negócio, né? Então não preciso ficar olhando notícia de jornal, sinceramente, né? Gasto meu tempo analisando negócios e não preço, tá certo? Tem uma diferença muito grande, né? Então, entrando para agora, então, derradeiro, o ano de 2024, eu acho que está mais para chegar no nível mínimo do canal de baixa. Eu diria que tem grande chance desse movimento aqui, ó, que foi aquele movimento ali, em torno de agosto, aquela coisa toda, ele ser neutralizado e voltar para ficar nessa zona de congestionamento aqui nesse patamar. Então será um ano de desastre para a Bolsa muito forte, né? E aí, fazendo também aqui um comentário, depois eu vou fazer um vídeo especial aí para os membros sobre bondes, emissões verdes. Olha que coisa fofinha, emissões verdes. Os gestores estão muito confiantes, os CFOs das empresas, tal, tudo. Mas vejam. Então, essa semana também tivemos na Câmara a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária. Então, agora a bola vai estar lá com o Senado, né? Ali que é difícil, porque vai ter que ter alíquotas, desconta isso, põe isso, qual vai ser a média, como é que vai ser o cashback. Então, não adianta essa torcida de dizer que vamos dizer o que são 40 dias corridos até o recesso, que é uma coisa tão complexa que isso conseguiu. Tenho lá minhas dúvidas se consegue ainda ser votado esse ano. Tanto é que está sendo marcado um alvo de votação para a primeira semana de dezembro. Então, qualquer atraso vai jogar isso tão próximo do recesso, e aí muita gente vai preferir, sob nova administração da Câmara, voltar a discutir isso a partir de fevereiro. Mesmo porque essas medidas não entram em funcionamento se passasse agora, entra em funcionamento a partir de janeiro. Tem todo aquele período de transição, aquela coisa toda e tal. Então, não sei por que esse frisson para resolver isso exatamente agora. Eles podiam ter resolvido isso. Tiveram muito tempo ao longo do ano, desde quando passou o texto, e eles ficaram cozinhando porque tinha eleição. Então agora pague o preço, né? Mas uma das manchetes que eu quero comentar com vocês ao longo da semana é que foi a rejeição da taxação de grandes fortunas. Aí, evidentemente, você tinha ali uma proposta para taxar em 0,5% ao ano os patrimônios entre 10 e 40 milhões. Se você analisar com a inflação, com a valorização ao longo de uma vida, não é difícil que, do ponto de vista de imóveis, mais aplicações financeiras que a pessoa foi guardando, fundo de garantia, um plano de previdência, se você somar tudo, não é tão impensável assim. Quem trabalhou ali por 40 anos, por exemplo, tem os 10 milhões. Mas muitas vezes esse valor está desproporcional, uma coisa que a pessoa muitas vezes não vai pensando, ele está muito mais imobilizado do que líquido. Então, vamos imaginar que dos 11 milhões, vamos fazer uma conta, 11 milhões, ele está 3 milhões líquido e 8 milhões com imóveis e tal. Tá? E não necessariamente imóveis que geram renda. Ele acabou comprando uma casa de veraneio, né? Tem uma casa aí maior que ele sonhou e ele construiu a casa dos sonhos, né? E essa casa hoje, naquele condomínio, naquele local, talvez só essa casa, se ele for colocar à venda, talvez essa casa valha de 3, 4 milhões, desses 11, né? De repente ele tem um escritório próprio, né? Enfim, você vai somando, vamos dizer que ele chega nos 11 milhões. Aí você vai cobrar 0,5% ao ano do negócio, de boa parte, onde que eu quero chegar, de boa parte do patrimônio dele, que não gera renda. Porque, por exemplo, sobre os 3 milhões, 3, 4 milhões que estão investidos,
ele paga no resgate naquela tabela que vai, né, dos 15 aos 22,5, em função do tempo, né, regressivamente, vai pagando menos por mais tempo que ele investe. Então é justo que, depois de 2 anos, ele pague 15% sobre o ganho que ele teve. Ele sabe disso, está dado, né? O ganho bruto vai se transformar num ganho líquido menos 15%, né? O ganho líquido bruto menos 15%. Agora, na sua casa, mais esse escritório que você tem, o escritório que chega nos 11 milhões, você vai ficar pagando para quê? Se você já paga condomínio, se estiver dentro do local que tem a taxa condominial, você tem o IPTU, então você vai pagar para quê? Né? E para um governo ineficiente, é só ver o tamanho da proporção de cobrança de impostos da carga tributária do Brasil em 30 anos, como aumentou, e eles continuam reclamando que eles precisam de mais dinheiro. Por quê? Fora a questão da roubalheira, é porque são ineficientes. Então você tem lá um deputado, por exemplo, que ficou triste. Ficou triste porque não passou, e ele falou assim: não, o pagamento seria uma mixaria. Mixaria para um cara que nunca trabalhou. Então, para ele é mixaria ele taxar o cara acima de 10 milhões com 0,5%. Né? E aí iria 1% entre 40 e 80 milhões e 1,5% para riquezas acima de 80 milhões. Sendo que essas pessoas, principalmente as acima de 80 milhões, a menos de casos onde, excepcionalmente, ele recebeu uma herança, porque recebeu 80 milhões, por exemplo, de herança, mas são casos menor escala. A grande maioria de quem tem esse patrimônio, ele é um empresário, né? Difícil você, por exemplo, com raras exceções no Brasil, talvez fosse um CEO de empresa multinacional, tal, você conseguir, sendo CEO, juntar um valor desse. Claro, o cara, né, os nababos lá da Petrobras conseguem, né, com salário, né, a ex-presidente sendo presidente agora de banco também consegue, mas são casos excepcionais. Quem está no batente mesmo é um empresário, então você deveria perguntar quantos empregos esse cara gera. Porque eles passam sempre a impressão de que assim, ele é um gato gordo, porque eles se medem com a própria régua. Como originariamente é um bando de sindicalista que nunca trabalhou, então ele olha o cara de 80, 90, 100 milhões, ele acha um cara que ele só vive de um aluguel, por exemplo, e não faz mais nada na vida. Não, a grande maioria tem plantas industriais, tem rede de lojas, né? Quanto esse cara emprega? Quanto de imposto ele gera, não só dentro da PJ dele, mas todo o fundo de garantia que ele paga, que é uma espécie de um imposto indireto. Todos os benefícios, todo o INSS que ele paga. Então não é verdade, só porque ele tirou um valor depois via dividendos, tal, que no momento no Brasil não é tributado, aí você vai lá e diz, não, você paga menos imposto do que o Chiquinho lá que ganha 3 mil reais, tal. Isso não é bem verdade, porque o Chiquinho com os 3 mil reais, sem desmerecer, ele pode ter gasto todo esse dinheiro em pinga. Então, o único imposto adicional do que muitas vezes, se ele já está numa faixa acima de 2 salários mínimos, é o imposto retido na fonte. E o imposto pelo consumo que ele tem. Mas o Chiquinho tem empregado? O Chiquinho paga INSS para alguém? Né? Não. Né? E um cara desse de 80 milhões, como ele está muito focado no negócio, ele tem uma rede de prestadores de serviço enorme. Ele tem motorista, piloto de helicóptero, cozinheiros, uma casa, que muitas vezes é uma casa misto de casa e local também para reunião, para coisa, então ele tem que estar com tudo muito perfeito, seja no jardim, ele não pode ter o tempo de, olha, tem um vazamento, surgiu um vazamento num toalete, aqui, ele não vai ter tempo dele ir na loja, comprar, então ele tem uma rede de pessoas para cuidar e ele está pagando salário dessas pessoas, ou direto, ou através de uma empresa terceirizada. Então, esse tipo de gato gordo, ele quer ferrar exatamente com o cara que mais gera emprego no Brasil, é o cara que de fato mais contribui com uma série de impostos. E aí você não, mas esse tipo de deputado, ele fica com inveja do cara, porque esse cara teve coragem
das vezes 20, 30 anos atrás, de montar o seu próprio negócio. Então a questão no Brasil, muito grave, indo aqui para o final, é da inveja alheia. Em vez do cara trabalhar e tal, ele está sempre pensando um jeito de como é que com menos esforço, menos trabalho, ele vai ganhar alguma coisa a mais. Aí ele descobre que tem um conjunto de pessoas que não estão com essa preocupação, ele está preocupado em resolver um negócio, tal. Não importa que atividade. Pode ser na área de serviços, pode ser na área comercial, né? E aí o cara prospera. Né? Prospera, e aí o cara fica de olho e fala assim, não, mas como é que você conseguiu esse dinheiro? Mas como que você conseguiu esse dinheiro? É trabalhando, simplesmente trabalhando. Né? Então no Brasil a gente tem uma coisa muito desproporcional. Nos Estados Unidos eu nunca encontrei, por exemplo, alguém que eu chegasse, por exemplo, com um carro ou com algum equipamento, alguma coisa assim, que uma pessoa que me conhecesse dissesse, senhor, cara, você tá bem, hein? Você tá bem, carrão esse. Isso é impensável no lugar como os Estados Unidos. O cara te cumprimenta ali e tal, ele vai dizer, pô, esse cara tá trabalhando, pô, esse cara tá trabalhando. Né? Ninguém pergunta para outra pessoa quanto tempo por semana ele está trabalhando para conquistar aquele carro e tal. Então, um respeito muito grande pela atividade. No Brasil, não. No Brasil, o cara tá de olho no vizinho. Tá de olho no vizinho. Ele comenta com o outro. Você viu lá o Pedrão lá, tá bem, hein? Você viu o carrão dele? Não sei o quê. Não, então, é a cultura da inveja. Né? Por quê? Porque no Brasil já foi sendo inoculado essa coisa que assim, alguém vai te dar alguma coisa. O governo, o patrão tem que te dar alguma coisa. O cara não tem fidelidade nenhuma com o negócio dele, em geral, assim, né? Quanto mais você vai com atividades de menor valor agregado, o cara não... Agora, para te roubar, levar o material para casa, caras que eu já vi que roubavam combustível dos automóveis, levavam, não sei o quê. É só você perguntar para um dono de um grande restaurante. O cara hoje tem câmera, tem um monte de coisa para vigiar, porque o cara rouba até a garrafinha do azeite, o saquinho de feijão. O cara vai roubando. E o cara tá empregado lá, CLT. Na hora de você ir para cima de um cara desse, para negociar alguma coisa, eu quero meus direitos. Eles adoram falar assim, eu quero meus direitos, eu sei como é os meus direitos, mas na hora de roubar o patrão, fazer alguma coisa e tal, então é assim, é uma cultura que foi se desenvolvendo no Brasil, isso está muito disseminado, né? Por isso que o cara sempre espera que alguém tem que me dar alguma coisa. Não pode... Aí quando você vê um cara que, com os próprios esforços, tem um sucesso, aí eu tenho que dar um jeito de beliscar, eu vou beliscar um pouco do seu patrimônio, porque onde já se viu? Onde já se viu? Né? Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça, se você gostou, acione aí o joinha, que isso tem ajudado bastante aqui o Baú do Trader. Até breve.